Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e nós vamos ver agora a reflexão da luz e as superfícies com brilho. Por que motivo algumas superfícies brilham mais do que outra? Isso vai depender de como essa superfície se encontra. Se ela for uma superfície irregular, cheia de pequenas ondulações microscópicas, inclusive, nós vamos ter uma reflexão da luz chamada reflexão difusa, que vai funcionar como nós vamos ver aqui agora. Acompanhe. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos aqui uma daquelas lâmpadas a laser. Nesse caso, eu coloquei um laser vermelho. O que vai acontecer quando a luz desse laser atingir essa superfície irregular? Como há irregularidades na superfície, a luz, na hora que for refletir, não vai ter nenhuma regra. Ela vai refletir de maneira difusa, se espalhando em todas as direções, de tal maneira que vai ficar mais ou menos assim. A luz, depois de refletir, ela vai refletir em várias direções, de forma, como eu já disse, difusa. Qual é a característica deste tipo de reflexão? Se você tiver um observador nesta posição, então olha este observador, isso daqui é um olho de uma pessoa que esteja observando o que está acontecendo, essa pessoa vai olhar para cá e vai enxergar uma mancha vermelha nesta superfície. Ele vai enxergar, essa pessoa, um lugar avermelhado aqui nessa região. E o que vai acontecer com uma outra pessoa que esteja em outra posição? Alguém neste lugar, olhando o que está acontecendo com esta superfície. Este cidadão aqui vai enxergar a superfície do mesmo jeito que este. Esses dois vão ver uma superfície vermelha, uma bola vermelha iluminada nesta superfície irregular. Nós pensamos, irregular tem que ser muito irregular? Não. Por exemplo, a palma da sua mão é uma superfície irregular. Nós podemos fazer um experimento com esta lâmpada aqui, a laser. Na hora que eu jogo o laser na minha mão, o que vai acontecer? A difusão. A luz, ela forma uma mancha verde na minha mão. Qualquer pessoa que estivesse aqui na sala comigo iria ver minha mão iluminada com uma mancha verde no meio. Isso é a reflexão da luz de maneira difusa. É o tipo de reflexão mais comum que acontece. Quando você enxerga os objetos no seu cotidiano, você enxerga esses objetos porque eles refletem a luz do sol ou das lâmpadas que estão iluminando o ambiente de maneira difusa. E todo mundo, quando olha, por exemplo, para este pincel, vê o mesmo pincel, vê a mesma coisa. Professor, mas é lógico que todo mundo vai ver a mesma coisa. Não é tão lógico assim. Imagine que nós tenhamos aqui uma superfície perfeitamente polida. É o famoso bem liso, muito liso, perfeitamente liso. O que vai acontecer nesta circunstância? Na hora que a luz atingir esta superfície, ela vai se refletir de maneira regular. Veja como isso vai acontecer. Neste caso agora, quando a luz incidir sobre esta superfície bem polida, ela vai sofrer o que nós chamamos de reflexão regular. Esta reflexão regular, ela obedece às leis da reflexão que a gente vai ver daqui a pouco. Com o mesmo ângulo que ela incide, ela reflete, sem se espalhar, de maneira ordenada. Observe. Nesta segunda situação, este sujeito vai ver um ponto vermelho sobre a superfície. Já este aqui, não. Por conta de a reflexão acontecer de maneira regular, a luz chega a este sujeito, a este observador, mas não chega àquele outro observador. Consequência, esta é uma reflexão que vai ter um resultado diferente daquele ali em cima. Esta reflexão aqui é chamada reflexão especular da luz e ela vai produzir imagens. É com este tipo de superfície que você consegue ver a imagem das coisas refletidas. A reflexão difusa não produz imagens por reflexão, mas a reflexão regular, sim.
Por exemplo, vamos fazer aqui um experimento. Você consegue ver refletida aqui nessa superfície a imagem do nosso pincel. Esta reflexão é uma reflexão do tipo regular da luz. A reflexão regular da luz, ela gera imagens. A luz refletida, que vem deste objeto para cá, reflete e você consegue ver uma imagem conjugada. Agora vamos pegar uma outra superfície que também reflete. Peguei aqui um pedaço de isopor. O isopor também reflete a luz. Mas esta reflexão é uma reflexão irregular da luz. É uma reflexão difusa da luz e ela não gera imagens. Você não vai ver a imagem deste pincel aqui neste local. A gente pode fazer também o experimento usando o ponteiro laser. Com o ponteiro laser, você vai ver um pontinho verde aqui sobre esta superfície. Este ponto verde que você observa espalha a luz em todas as direções, não forma a imagem. Se nós, por outro lado, pudéssemos usar o espelho, com este espelho que tem uma reflexão regular da luz, eu poderia direcioná-la para você, mas não espalha, não vai haver o espalhamento dessa luz, a reflexão é muito regular, só um determinado ponto vai receber esta luz. Agora, nós vamos ver o que isso tem a ver com a pintura automotiva, por exemplo. Por que algumas superfícies vão brilhar e outra não? Observe. Quando é que você diz que uma superfície é brilhosa? Quando ela é bem polida. E quando ela é bem polida, a reflexão ocorre de maneira regular. E esta reflexão regular gera imagens. Um carro com a pintura brilhosa te permite se ver refletido na pintura. Você se enxerga refletido, vai haver uma imagem sua ali. Por outro lado, se você for pegar uma parede pintada de branco fosco, este branco fosco você não vai se ver nele. Mas se for um espelho bem polido, uma superfície bem polida, aí sim você consegue se enxergar. Agora, por que em um carro a gente consegue ter uma superfície brilhosa e ao mesmo tempo colorida? Vou colocar aqui as camadas da pintura de um carro. De maneira simplificada, a pintura de um carro tem todas essas etapas. Você tem o aço, né, sobre o qual vai ser colocada a tinta. Acima do aço você tem um preparado, uma base para receber a tinta de maneira mais uniforme, de maneira mais eficaz. Você tenha seria a cola da tinta, aquilo que vai colar a tinta no aço. Alguns chamam de prime, vamos chamar simplesmente de base. E então nós colocamos a tinta sobre esta base. Depois de passar a tinta, acima da tinta vem ainda uma outra camada chamada verniz. O verniz é a última camada que fica sobre a pintura de um automóvel. O que esse verniz ele deve ter de importante? Ele deve ter a superfície bem polida, bem lisinha. Para você conseguir isso, você usa uma lixa bem fina primeiro, depois você usa uma pasta abrasiva chamada pasta de polir, com uma granulação maior, depois você vai passar uma pasta com uma granulação ainda menor, para ir fazendo o polimento acontecer, de tal maneira que deve ficar bem lisa a superfície do verniz. O que é que vai acontecer com a luz quando atingir este verniz? Você vai ter o verniz recebendo a luz. Quando a luz atinge o verniz, ela penetra no verniz. O verniz é transparente. Mas não há apenas este penetrar da luz chamado refração. Há também a reflexão. E esta reflexão da luz, ela é regular, se você tiver a superfície bem polida. Chegando bem aqui, a tinta, a reflexão pode ou não pode ser regular. Você pode ter uma reflexão aqui difusa dessa luz, não tem problema. Tá aqui, ó. Você vai ter a luz se refletindo em várias direções e depois saindo e dando a chamada cor. Então essa aqui é a luz da cor da pintura que você vai ter. Essa luz ela vem aqui da reflexão na tinta.
Esta luz que refletiu na superfície de cima do verniz é o que nós vamos chamar de luz do brilho da pintura. É essa luz aqui que vai nos proporcionar a sensação de uma superfície brilhante, porque esta luz do brilho, refletindo de maneira regular, vai conjugar imagens. Já dizia a letra de uma música mais antiga que o meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Por que você não precisa de espelho nesse caso? Porque você tem a reflexão regular da luz no verniz, nesta camada do verniz, que vai te dar uma sensação de brilho, você consegue se ver. Mas, com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo com essa superfície de verniz? Vamos representar. Reproduzir aqui aquela mesma representação ali de cima. A ideia básica é que, com o passar do tempo, depois que você recebeu o carro da concessionária, carro 0 km, que tem o verniz bem regular, vão vindo sujeiras, você vai ter animais, né, gatos que vão chegar sobre a pintura do veículo, o gato tem aquelas unhas afiadas, vai provocar um arranhão na superfície desse verniz. Dali a pouco você deixa o carro sobre uma árvore e nisso começam a cair folhas, frutos, e nessa história também vai acontecendo mais uma irregularidade nesse verniz. E você, não obstante, vai para uma praia, aí vem areia, um vento com areia, essa areia colide com a pintura do carro e desgasta ainda mais o verniz. Olha o que está acontecendo com o verniz que recobre a tinta do seu carro. Ele está ficando com a superfície toda irregular. Na hora que o raio luminoso chega aqui agora, chega um feixe luminoso, este feixe luminoso, ele vai refletir em todas as direções, de tal maneira que a sensação que você vai ter é a sensação de uma superfície fosca. A pintura perde o brilho. E assim você vai falando, poxa, a pintura deste carro está envelhecendo. O que é que você faz num primeiro momento? Lá vai você e compra a cera. O que é que a cera vai fazer? A cera vai preencher estas irregularidades que você está vendo aqui no verniz. Então você tem aqui o verniz todo irregular, você vem e passa a cera. Eu vou representar a cera pela cor verde. Pronto, você passou a cera na superfície do carro, depois de tê-lo lavado bem, para tirar toda a sujeira. E qual vai ser a próxima coisa a fazer? Espere a cera secar. Você espera a cera secar, secou, aí você pega um pano, de preferência aquele de microfibra, bem macio, bem lisinho, né? Aquele bem suave. E vai passar aquele pano de microfibra sobre a cera para remover o excesso de cera. Quando você vai removendo o excesso de cera, vai tirando este excesso aqui, ó, e a pintura fica com uma camada de cera preenchendo as imperfeições do seu verniz. Então, para que serve esta camada de cera? O objetivo dela é preencher as imperfeições do verniz e deixar uma superfície bem lisa, de tal forma que agora, quando os raios luminosos vierem sobre o verniz, eles sofram a reflexão regular. E aqui você volta a ter uma superfície com brilho, uma superfície brilhosa. Tá dando para compreender? Você precisa da superfície bem lisa para que a reflexão seja regular, e com uma reflexão regular você tem a formação de imagens. Essas imagens refletidas te dão a sensação de brilho. Mas com o passar do tempo, né, essa cera ela vai sendo retirada, com chuvas, com alguém passando a mão. A cera ela não é permanente, ela é provisória. Então, algumas semanas depois de ter encerado o carro, essa cera já vai ter saído sobre a pintura e volta a ficar fosca essa pintura.
E além disso, com o passar do tempo, você vai tendo irregularidades ainda maiores no seu verniz. O seu verniz começa a ficar muito irregular. E mesmo colocando a cera te dá uma sensação de brilho, mas por muito pouco tempo. Você vai usar agora uma politriz, você vai fazer um polimento. Como assim? O polimento, quando você ouve falar encerar, é diferente de polir. Quando você fala encerar, é passar a cera para preencher as irregularidades. O polir é vir aqui e arrancar um pedaço do verniz. Como assim? Está vendo essa parte do verniz toda irregular? Na hora que você vai polir, você vem, passa uma lixa. Aquela massa de polir, ela é como se fosse uma lixa que arranca a superfície do verniz. Pronto, você acabou de realizar um polimento. É isso que acontece. Agora, você viu o que aconteceu também com a espessura da camada de verniz? O seu verniz, que antes era mais espesso, ele diminuiu a espessura. Então, qual que é o problema de polir? Então, agora aqui está polido. A gente tinha aquela superfície toda irregular, a gente veio e retirou aquela superfície irregular, fazendo o polimento do veículo. Agora voltou a brilhar. Mas você não deve ficar polindo o veículo com essas massas de polir que ficam desgastando o verniz. Em uma determinada situação, você vai atingir a tinta e talvez até uma determinada hora passar da tinta para a base. Então vamos passando a cera. A cera não tem nenhum problema, desde que seja uma cera que não seja abrasiva, e assim você mantém a pintura com melhor brilho por mais tempo. Isso você faz uso tanto na pintura automotiva como nos móveis, né? Existem alguns móveis que são pintados com esse mesmo tipo de tinta que os veículos automotores. Bem, aqui nós aprendemos sobre a reflexão difusa da luz e a reflexão regular da luz. Nós vimos também a aplicação disso nas pinturas, no brilho das pinturas dos veículos automotivos. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. É sempre uma enorme alegria trazer um pouco de física para você. Até um próximo encontro.